Por que você sente um vazio que não consegue explicar? 3 passos para romper com os padrões que sabotam a sua vida. Há um momento sutil, quase invisível, em que o corpo começa a contar uma verdade que a mente ainda não é capaz de escutar. Uma tensão recorrente nos ombros, um nó na garganta que insiste em voltar, um cansaço que não se resolve com descanso, uma respiração curta demais para um peito que carrega tanto. O corpo sabe. Ele sempre soube. Muito antes da consciência formular qualquer pergunta, ele já dava sinais de que algo dentro de você estava fora do lugar. E ainda assim, você continuou. Continuou sorrindo quando queria chorar. Continuou dizendo, tudo bem, quando mal conseguia respirar. Continuou ignorando cada alerta silencioso em nome de uma sobrevivência que exige presença estética, mas dispensa presença emocional. Desde cedo, você aprendeu a se desconectar de si mesmo para se adaptar. O corpo foi moldado para caber em estruturas sociais, emocionais e familiares que nem sempre respeitavam sua sensibilidade. Choros reprimidos, desejos engolidos, reações contidas. Aos poucos, você foi se afastando do seu centro em nome de um pertencimento que, ironicamente, te esvaziava. E esse vazio, que hoje parece surgir sem explicação, tem raízes plantadas justamente nesses silenciamentos. O que dói hoje em silêncio, um dia foi negado em voz alta. E agora o corpo tenta lembrar, não com palavras, mas com sintomas. Não é coincidência quando a pele reage, quando o sono se fragmenta, quando o coração acelera sem motivo aparente. Não é falha, é linguagem. É o modo que a sabedoria corporal encontrou para expressar o que a mente aprendeu a ignorar. Quando o vazio aparece como uma pressão no peito ou um enjoo existencial, ele não está tentando te destruir, está tentando te reconectar. Porque o vazio, antes de ser ausência, é um acúmulo de não escuta. É o eco das emoções não sentidas, dos medos não acolhidos, das verdades não nomeadas. O problema é que vivemos em uma cultura que separa corpo e alma, como se fossem entidades distintas. Mas a neurociência já revelou. Emoções são processos corporais. Não existe tristeza que não se manifeste na fisiologia. Não existe trauma que não fique registrado no sistema nervoso. O corpo guarda memórias que você já esqueceu. Memórias que não passaram pela linguagem verbal, mas deixaram marcas invisíveis. E cada uma dessas marcas influencia silenciosamente a forma como você ama, trabalha, se protege e se sabota. Enquanto a mente racional tenta explicar o que está acontecendo com argumentos, o corpo grita por atenção com sensações. E é justamente nesse abismo entre razão e sensação que o vazio cresce. Porque o vazio não é só o que falta, é o que foi dividido, fragmentado, dissociado. Você se tornou um ser que pensa para fora, mas não sente para dentro. Que reage com lógica, mas não reconhece a intuição do próprio organismo. Que busca respostas espirituais, mas não consegue habitar o próprio corpo com presença. Romper com esse padrão exige coragem para desacelerar, para parar de buscar explicações e começar a oferecer escuta. Não escuta ao outro, mas a si mesmo. Ao corpo que há anos tenta te mostrar que existe um caminho de volta. Um caminho que passa pela reconciliação com o sentir, com o tremor, com o desconforto, com o arrepio que surge sem aviso e a lágrima que insiste em cair mesmo quando você já jurou que estava tudo superado. O corpo não mente. Ele é o mensageiro da alma. E se você não escuta a mensagem, viverá refém dos sintomas. Talvez esse seja o primeiro convite real à cura. Parar de tentar calar o corpo e começar a traduzir o que ele quer dizer. Sentar com sua dor sem tentar corrigi-la. Respirar com seu medo sem precisar apagá-lo. Habitar o vazio como se ele fosse uma casa antiga, cheia de histórias guardadas nos cantos, porque é isso que ele é. O corpo é esse templo onde as emoções se recolhem quando não encontram espaço na mente. E se você não criar esse espaço, viverá eternamente tentando escapar de si mesmo. Mas não há fuga que te leve mais longe do que o silêncio do seu próprio corpo. Ele estará sempre ali, esperando por você, esperando que você volte.
Que você respire mais devagar, que você escute o que tentou enterrar, que você toque o que evitou sentir. E quando isso acontece, quando você finalmente para e sente, algo se quebra. Ou melhor, algo se abre, uma fenda na armadura, uma rachadura na repetição. E por essa pequena abertura entra a luz da consciência, e com ela, o início da verdadeira libertação. A vida que você está tentando sustentar já não é sua. Você vem sustentando uma vida que não foi construída a partir de quem você é, mas do que esperavam que você fosse. E talvez isso tenha começado tão cedo que você nem percebeu. Uma escolha aqui, uma renúncia ali, até que, quando se deu conta, estava vivendo um roteiro que não escreveu. Acorda todos os dias com a sensação de estar atrasado para algo que nem deseja. Anda em direções que não te pertencem. Sorri para não levantar suspeitas. Mas por dentro, sente o peso de uma existência que já não combina com a sua verdade. O vazio que te assombra não é falta de motivação, é excesso de desconexão. Uma desconexão tão profunda que você aprendeu a chamar de normal. Passou a acreditar que a vida é mesmo isso: sobreviver, cumprir tarefas, atender expectativas, produzir, agradar, repetir. Mas existe uma diferença brutal entre sobreviver e viver. Sobreviver é adaptação constante. Viver é expressão autêntica. E quando a alma é impedida de se expressar, ela começa a definhar em silêncio. Você tenta manter tudo de pé, os relacionamentos, os papéis, as conquistas, a imagem, mas cada vez sente mais esforço e menos sentido. Como se estivesse atuando numa peça cujo enredo você já decorou, mas perdeu completamente o entusiasmo. Você segue no piloto automático porque aprendeu que é mais seguro repetir do que interromper, mais cômodo corresponder do que se reinventar. Mas o custo disso é alto demais, e o vazio que você sente é o recibo emocional dessa desconexão prolongada. A verdade é que existe uma fidelidade inconsciente operando dentro de você. Uma lealdade silenciosa a modelos antigos, a vozes da infância, a exigências de um mundo que te aplaude quando você nega a si mesmo. Você aprendeu que agradar é sobreviver, que ser amado significa se encaixar, que pertencimento exige sacrifício. E foi assim que começou a sustentar versões suas que não nasceram da alma, mas da necessidade. Necessidade de não ser rejeitado, de não decepcionar, de não falhar, de não ficar sozinho. Mas nenhuma dessas versões é sustentável por muito tempo. Elas exigem esforço contínuo, uma performance emocional que consome sua energia vital. E mesmo quando você consegue manter a fachada, o vazio permanece. Porque o vazio não é ausência de resultado, é ausência de verdade. E nenhuma performance, por mais convincente que seja, preenche o buraco que se abre quando você abandona a sua essência. Chega um momento em que o corpo cansa de atuar. A mente se fragmenta de tanto fingir, e o coração começa a gritar por autenticidade. Mas a autenticidade não é um rompimento violento, é um retorno silencioso, um desmanchar das amarras invisíveis que te mantinham preso a uma vida que já não te serve. É um desaprender lento e corajoso, onde você começa a questionar: o que de tudo o que eu sustento ainda faz sentido? O que de tudo o que me pedem eu realmente quero entregar? E talvez a maior revolução da sua vida seja reconhecer que você pode parar de sustentar o que te esvazia, que pode decepcionar expectativas alheias para não trair sua alma, que pode trocar o conforto da repetição pelo risco de ser verdadeiro. Porque só assim a vida volta a pulsar. Só assim o vazio se dissolve. Não porque foi preenchido, mas porque você parou de fingir. Você não precisa jogar tudo fora. Não precisa se isolar. Não precisa começar do zero. Mas precisa começar de você. Precisa se olhar no espelho e perguntar com honestidade brutal: de quem é essa vida que eu venho tentando sustentar? Se a resposta for não é minha, então talvez seja a hora de permitir que ela morra. Não como fim, mas como reinício. Uma morte simbólica, que abre espaço para o nascimento do que é seu por direito.
uma vida que tenha a sua assinatura. Você não veio ao mundo para representar, veio para revelar. E toda revelação exige coragem. Coragem para soltar o que já não te serve. Coragem para caminhar sem saber exatamente onde vai dar. Coragem para sustentar o que é seu, mesmo quando o mundo preferiria que você continuasse igual. E se há algo que o vazio está tentando te dizer, talvez seja isso. Já é tempo de voltar para casa. E casa, neste caso, é tudo aquilo que pulsa quando você para de atuar. As palavras que você nunca disse a si mesmo. Você aprendeu a falar com o mundo. Aprendeu a se explicar, se justificar, se defender. Aprendeu a medir palavras, a selecionar o que pode e o que não pode ser dito, a organizar as emoções em frases seguras e aceitáveis. Mas no meio de tanto discurso para fora, você esqueceu de falar com a única pessoa que poderia te libertar de verdade. Você mesmo. Não com o diálogo superficial do dia a dia, mas com aquela conversa bruta, crua, silenciosa, onde o que importa não é o que soa bem, mas o que pulsa por dentro. Existem palavras que nunca foram ditas, não porque não houvesse tempo, mas porque você nunca se sentiu seguro o suficiente para dizê-las. Frases como: eu estou cansado de fingir, eu me sinto perdido, eu não sei quem sou, eu não quero mais essa vida. Confissões que você enterrou para proteger uma imagem, para manter relações, para continuar funcionando. Mas cada palavra engolida se transforma em peso. E o vazio que você sente é, muitas vezes, o espaço tomado por tudo aquilo que foi calado. Você tem um território inteiro dentro de si, que nunca foi nomeado. Sentimentos que nunca foram traduzidos. Mágoas que nunca foram reconhecidas. Medos que você ridicularizou. Sonhos que você abandonou antes mesmo de tentar. Tudo isso continua lá, esperando que você se permita escutar, não como juiz, mas como presença. Porque não há cura sem nomeação, e não há nomeação sem escuta. Quando você se recusa a dizer a si mesmo o que sente, o inconsciente se encarrega de mostrar de outras formas. Ele transforma silêncio em sintomas, transforma ausência em angústia, transforma recusa em autossabotagem. É como se tudo aquilo que você não disse buscasse, desesperadamente, um modo de ser ouvido. E se não for por palavras, será por dor. A dor se torna a linguagem do que não encontrou permissão para emergir de forma consciente. Carl Jung dizia que o que você nega te submete, e o que você aceita te transforma. E aceitar, neste caso, não é justificar nem romantizar. É permitir-se olhar para o que dói sem tentar transformar isso imediatamente em aprendizado ou propósito. É sentar-se diante do caos interno e dizer: eu estou disposto a escutar, mesmo que o que venha não seja bonito, mesmo que revele partes suas que você preferiria manter escondidas, mesmo que desmonte a imagem que você construiu com tanto esforço. A verdade é que você não precisa de mais conteúdo, de mais conselhos, de mais estímulos. Você precisa de um espelho, não desses que mostram o reflexo que os outros veem, mas um espelho interno, feito de silêncio e sinceridade, onde você possa finalmente se perguntar: o que eu ainda não tive coragem de me dizer? E talvez a resposta venha em forma de dor. Talvez ela venha com lágrimas. Talvez ela traga desconforto, revolta, confusão. Mas tudo isso é bem-vindo, porque são esses sentimentos que indicam que algo começou a se mover, que a estagnação começou a ceder, que as camadas começaram a rachar. Você não precisa resolver tudo agora, mas precisa abrir espaço. E o espaço se abre quando você para de fugir de si, quando você se permite escrever, falar, sentir, sem censura, sem medo de estar sendo fraco, sem medo de estar sendo dramático, sem medo de ser real. A verdade é que a força que você busca está enterrada nas palavras que você nunca disse. E quando você finalmente as libera, algo muda. Você para de viver apenas na superfície. Começa a tocar profundezas esquecidas. Começa a se reconhecer. E nessa autorreconexão, o vazio começa a se dissolver. Não porque foi preenchido por respostas externas, mas porque você passou a se ouvir. E quem se ouve se cura. A trégua com o inimigo interno.
Existe uma guerra acontecendo dentro de você, uma batalha silenciosa entre partes que querem avançar e partes que insistem em sabotar cada passo. Uma parte sua deseja ser livre, ousar, se reinventar, mas outra parte, quase sempre invisível, levanta a mão e diz: pare, você não merece, vai dar errado, vai doer de novo. E assim, dia após dia, você vive entre o impulso de crescer e o medo de se quebrar. Esse conflito não é loucura, não é fraqueza. É a expressão de uma divisão interna que se formou muito antes de você compreender o que sentia. Desde cedo, você aprendeu a criar estratégias para sobreviver emocionalmente. Desenvolveu máscaras, defesas, armaduras. Criou um eu que funciona no mundo, que agrada, que entrega, que controla. Mas esse eu funcional foi construído às custas de partes suas que não foram validadas. Sua raiva, sua vulnerabilidade, sua tristeza, sua espontaneidade. Essas partes, por não terem tido espaço, não desapareceram. Se tornaram sombras. Se tornaram vozes internas que sabotam, não porque querem te destruir, mas porque acreditam que você só estará seguro se não tentar, se não mudar, se não se expor. O seu inimigo interno, na verdade, nasceu como guardião. Mas com o tempo, ele se esqueceu de que a sua função era te proteger, não te aprisionar. A autossabotagem é uma forma distorcida de autoproteção. É uma tentativa infantil de manter controle sobre o que um dia foi incontrolável. Você se sabota quando tenta se proteger da dor que um dia não conseguiu suportar. Mas o preço dessa proteção é alto. Viver pela metade, com medo de si mesmo, em constante vigilância emocional, desconfiando de cada desejo que emerge do coração. Essa divisão interna só começa a se dissolver quando você faz algo radical. Parar de lutar consigo mesmo. Parar de querer eliminar a parte que falha, que erra, que sente medo. Essa trégua não é resignação, é reconciliação. É o início de um novo pacto consigo. Eu não vou mais me destruir para parecer forte. Eu não vou mais me calar para ser aceito. Eu não vou mais fingir que estou bem quando estou em pedaços por dentro. Olhar para o inimigo interno com compaixão é um dos gestos mais revolucionários que alguém pode fazer. Porque nesse gesto, você começa a entender que por trás da crítica está um medo. Por trás do medo, uma ferida. E por trás da ferida, um pedido de amor. Sim, amor. Não um amor romântico ou idealizado, mas um amor essencial, aquele que oferece presença ao invés de julgamento, escuta ao invés de correção, acolhimento ao invés de punição. A cura começa quando você aprende a se sentar ao lado do que mais te assusta em si mesmo. Quando você escuta, sem pressa, a voz que te acusa e responde com curiosidade ao invés de confronto. Quando você pergunta: o que você está tentando proteger? De onde vem esse medo? O que você precisava ouvir e nunca ouviu? Essa prática de autoescuta muda tudo, porque aos poucos o inimigo interno vai se revelando como uma criança assustada, um adolescente ferido, um adulto cansado. E no fundo, todos eles só queriam ser vistos. Só queriam ser reconhecidos como parte de você, não para te dominar, mas para voltar ao seu lugar legítimo dentro do todo. Você não precisa se tornar perfeito para se amar. Precisa sim se incluir. Incluir até o que não entende. Incluir até o que rejeita, incluir até o que te envergonha. Porque quando todas as suas partes têm um lugar, o conflito dá lugar à integração. E onde há integração, o vazio perde força. O caos se reorganiza. A dor encontra sentido. O inimigo interno nunca quis ser seu algoz. Ele só estava cansado de ser ignorado. E agora, ao escutá-lo com coragem e ternura, você começa a construir algo novo. Uma relação consigo mesmo que não se baseia mais em cobrança, mas em presença. E nessa presença tudo muda, porque o que mais cura não é o controle, é a verdade. E a sua verdade precisa de espaço para existir, inteira, imperfeita, mas profundamente humana. O ruído das escolhas que você não fez. Há um som que ecoa dentro de você,
mesmo nos momentos de silêncio. Não é exatamente um grito, nem um sussurro. É uma vibração constante, um incômodo leve que nunca vai embora. Às vezes você pensa que é ansiedade, outras acredita que é arrependimento. Mas no fundo esse som tem outro nome. É o ruído das escolhas que você não fez. São as possibilidades que você ignorou, as portas que não abriu, os caminhos que você viu, mas teve medo de trilhar. Vivemos rodeados de estímulos, mas entorpecidos por indecisões. A maioria das pessoas acha que sofre pelas escolhas erradas. Mas o que realmente adoece é o peso das escolhas não vividas. Aquelas que você quis, mas abandonou. As que te chamaram, mas você ignorou. As que faziam seu coração vibrar, mas que foram sufocadas por medo, insegurança ou necessidade de agradar alguém. Você já se perguntou quem você seria hoje se tivesse dito sim para aquela intuição antiga? Se tivesse confiado naquela vontade silenciosa que te atravessou por dentro, mas foi arquivada por parecer louca demais? Quantas vezes você disse não a si mesmo para não contrariar o mundo? E quantas dessas negativas viraram buracos que hoje você chama de vazio? Cada escolha não feita tem um custo emocional. Você pode até esquecê-la na mente racional, mas ela continua viva no corpo, na alma, nos sonhos não realizados que te visitam de madrugada. Você pode até dizer que foi melhor assim, que era o mais sensato, que não dava para ser diferente. Mas há uma parte de você que sabe que abandonou partes essenciais de si mesmo no altar da prudência. Esse ruído interno não é um castigo, ele é memória, ele é chamado. Ele é a tentativa da sua essência de te lembrar que o tempo está passando e que seguir ignorando o que faz sentido para você pode ter um preço maior do que o medo de arriscar. Porque toda vez que você diz não a uma escolha autêntica, você está dizendo sim a um tipo sutil de morte. A morte da sua espontaneidade, da sua potência, da sua verdade. Você não está preso porque o mundo te impede. Está preso porque se habituou a não escutar o próprio querer. Está preso porque internalizou que desejar é perigoso, que mudar é irresponsável, que confiar em si é arrogância. Mas tudo isso são ecos antigos, crenças herdadas, vozes do passado que ainda guiam suas decisões no presente. Romper com isso exige, antes de tudo, coragem para revisitar as escolhas abandonadas. Não para refazê-las necessariamente, mas para honrá-las, para olhar nos olhos da sua própria história e dizer: eu te vejo, eu reconheço o que deixei para trás, eu entendo o porquê, mas não preciso continuar assim. Você não precisa resgatar todos os sonhos, não precisa forçar o que já não faz mais sentido, mas precisa escutar o que essas escolhas não feitas ainda querem te dizer. Talvez elas estejam apontando para um padrão de autocensura, um padrão de hesitação, um padrão de autoabandono. E quando você começa a reconhecer esse padrão, o jogo muda. Você percebe que tem escolhas novas diante de si e que agora pode decidir diferente. Pode, enfim, agir não mais por medo de perder, mas por desejo de se reencontrar. O vazio que parecia sem forma começa a se reorganizar, porque você começa a preenchê-lo, não com distrações, mas com presença. A presença de quem decide ser autor da própria vida, ainda que com riscos, ainda que com incertezas. Porque a verdadeira paz não nasce da garantia de que tudo dará certo. Ela nasce do alívio de saber que você, ao menos desta vez, foi fiel a si mesmo. E talvez seja disso que você mais precisa agora. Não de certezas, mas de uma escolha que seja sua, profundamente sua. Porque quando você escolhe a partir da alma, o vazio se transforma em solo. E o solo, mesmo que árido, é sempre o início de algo que pode florescer. A repetição disfarçada de autenticidade. Você acredita que está sendo você mesmo. Acha que tem uma personalidade bem definida, que suas reações são naturais, que suas escolhas refletem quem você é. Mas e se eu te dissesse que boa parte do que você chama de autenticidade é na verdade repetição? Um ciclo emocional herdado, um script inconsciente que você repete sem perceber. Não porque é fraco, mas porque é humano. Porque desde cedo você foi condicionado a agir de certos modos, a sentir certas coisas,
a se proteger do mesmo jeito, mesmo quando o cenário já mudou. Há padrões tão sutis que você nem nota. Sempre que alguém se aproxima demais, você se afasta. Sempre que algo bom acontece, você começa a esperar que algo ruim venha em seguida. Sempre que surge uma oportunidade de mudança, uma parte sua sabota. E quando te perguntam, você diz: eu sou assim mesmo. Mas será que é? Ou será que você se tornou um reflexo de dores não resolvidas que aprenderam a se disfarçar de identidade? Seu cérebro é uma máquina de antecipação. Ele prefere o previsível ao incerto, mesmo que o previsível doa. Por isso, você repete padrões antigos. Por isso você se atrai pelas mesmas histórias, reage da mesma forma às mesmas provocações, vive as mesmas frustrações com rostos diferentes. E quanto mais repete, mais acredita que isso é você. Mas talvez essa seja apenas a camada superficial, a casca que se formou ao redor da sua essência real, protegendo-a de novos traumas, mas também impedindo-a de viver novas possibilidades. Autenticidade não é aquilo que você sempre faz. É o que brota quando você se torna consciente do que está fazendo. É o que emerge quando você escolhe, em vez de reagir. Mas escolher exige pausa, exige presença, exige coragem para sair do modo automático e se perguntar: isso que estou sentindo é mesmo meu? Isso que estou dizendo é mesmo o que penso? Essa decisão vem da minha liberdade ou do meu medo? Muitas vezes você veste a armadura da personalidade como uma defesa. Diz que é impulsivo para justificar o medo de ser rejeitado. Diz que é reservado para esconder a dor de não ser ouvido. Diz que não liga para certas coisas para evitar sentir o quanto aquilo na verdade te afeta. E assim, sem perceber, você vai vivendo um personagem que nasceu da dor e não do desejo. Mas chega uma hora em que o personagem começa a sufocar, em que você não suporta mais ouvir a própria voz repetindo frases prontas, em que o corpo começa a rejeitar o script. A mente começa a sabotar a rotina, a alma começa a gritar por ruptura. E é nesse momento que você percebe: o vazio que sente não é falta de experiências novas. É excesso de versões antigas de si mesmo que já não fazem sentido. Romper esse ciclo é como quebrar um espelho que você passou anos polindo. Não é fácil, porque o reflexo era familiar, porque você aprendeu a se reconhecer ali. Mas o que é familiar nem sempre é verdadeiro. E se você tiver coragem de quebrar esse espelho, vai descobrir algo surpreendente. Existe um você por trás de tudo isso. Um você que não reage com base em antigas feridas, mas que escolhe com base em novas possibilidades. Um você que não repete, que não representa, que não se resume a padrões. Esse você real não precisa gritar. Ele não precisa provar nada. Ele apenas é. E quando você começa a viver a partir desse lugar, silencioso, íntegro, presente, o mundo muda. Não porque o mundo se transformou, mas porque seus olhos finalmente se abriram para ver além das repetições. O que antes parecia identidade, agora revela-se condicionamento. O que antes parecia personalidade, agora mostra-se como defesa. E o que antes era uma prisão sutil, agora se torna oportunidade. Oportunidade de descobrir, pela primeira vez, quem você é quando não está ocupado sendo quem aprendeu a ser. E talvez seja justamente isso que o vazio vem te mostrar, que há mais de você esperando para existir. Mais liberdade, mais verdade, mais vida. Mas para isso, você precisa ter coragem de não se reconhecer, para enfim se encontrar. A intimidade com o espaço interno. Você passou a vida inteira tentando fugir de um lugar onde sempre esteve. Tentou se preencher com estímulos, distrações, relações, conquistas. Tentou escapar da quietude com velocidade, da presença com produtividade, do sentir com racionalização. Mas no fim, o que restou foi um silêncio persistente, profundo, quase sufocante. Um silêncio que não é ausência de som, é ausência de você consigo mesmo. É ali, nesse espaço interno, que habita o vazio que você tanto teme. Um território desconhecido,
e por isso evitado. Mas não é o vazio em si que dói. O que dói é o abismo entre o que você sente e o que você permite sentir. Entre o que pulsa dentro e o que você reprime por não saber nomear. O espaço interno não é o problema. A sua ausência dentro dele é que adoece. Você aprendeu a habitar o mundo lá fora, a se adaptar aos ambientes, às expectativas, às exigências sociais. Mas nunca foi ensinado a habitar a si mesmo, a sentar no centro do seu próprio ser com a mesma naturalidade com que se senta numa sala de visitas. Ninguém te mostrou que é possível ser íntimo da própria dor, que é possível cultivar presença no desconforto, sem pressa de resolvê-lo, sem pânico diante do que pode emergir dali. Intimidade com o espaço interno não é meditação idealizada, não é silêncio transcendental, nem estado de paz constante. Às vezes é caos, é bagunça, é ouvir barulhos antigos, dores esquecidas, vozes que você tentou calar. Mas também é ali que você reencontra partes de si que estavam esperando por um olhar. É ali que você descobre que não precisa estar bem para estar presente, que a presença, por si só, já é cura. A maioria das pessoas vive em exílio de si. Carrega o corpo como se fosse uma armadura, a mente como se fosse uma prisão, o coração como se fosse um risco. Mas a reconexão com o espaço interno começa no instante em que você decide voltar, não para se controlar, não para se consertar, mas para se acompanhar. Acompanhamento é uma forma de amor radical. É dizer a si mesmo: eu estou aqui, mesmo que você esteja em pedaços. Eu não vou te abandonar de novo. O vazio, quando acolhido sem pressa, revela sua verdadeira natureza. Ele não é buraco, é solo. Solo ainda não explorado, mas cheio de potência. E quando você se senta ali, sem agenda, sem expectativa, algo acontece. A dor se suaviza, a respiração se aprofunda, a mente se aquieta, porque o corpo entende que não precisa mais lutar contra si. A alma compreende que finalmente foi ouvida. Não é preciso entender tudo o que aparece nesse espaço, nem curar imediatamente cada ferida que emerge. O primeiro passo é apenas ficar, permanecer com aquilo que é. Habitar a si mesmo como se habita um lugar sagrado. Um lugar que não exige nada além de presença. E, paradoxalmente, é essa presença que transforma tudo. A intimidade com o espaço interno não te isola do mundo. Ao contrário, ela te devolve ao mundo mais inteiro, mais enraizado, mais lúcido. Porque quando você aprende a ficar com a própria dor, também aprende a não fugir da dor do outro. Quando você se escuta, escuta com mais profundidade. Quando você se reconhece, reconhece os outros com mais compaixão. Esse é o ponto em que o vazio deixa de ser sintoma e se torna caminho. Caminho de volta para casa, para o centro, para o que em você nunca deixou de pulsar, mesmo quando tudo parecia silêncio. É nesse espaço que nasce a verdadeira liberdade, não aquela que busca fugir de tudo, mas aquela que é capaz de permanecer consigo, mesmo quando tudo lá fora parece desmoronar. E quando você aprende a estar ali com você, em você, por você, descobre que não está mais sozinho, porque finalmente você voltou. Você passou tanto tempo tentando se livrar do vazio que esqueceu de perguntar o que ele queria te dizer. Tentou anestesiar, distrair, racionalizar. Tentou curar sem escutar, seguir em frente sem parar, ser forte sem se permitir quebrar. Mas o vazio nunca esteve ali para te destruir. Ele estava tentando te acordar. Ele não era o fim de nada. Era o início de tudo aquilo que você ainda não teve coragem de viver. É curioso como o sofrimento silencioso se instala em momentos em que tudo, aparentemente, está no lugar. Você tem o que precisa, cumpre suas obrigações, sorri nas fotos, responde às mensagens, mas por dentro sente um eco, como se existisse uma parte de você que não foi convidada para a própria vida, como se o roteiro estivesse sendo seguido, mas o protagonista estivesse ausente. Esse eco é o vazio. E o vazio é a ausência de alma onde deveria haver presença. Mas alma não some.
A alma se esconde quando não é bem-vinda. Ela se retira quando você a força a viver realidades que não correspondem à sua verdade. E quando ela se afasta, sobra o que você sente agora. Uma existência funcional, mas desconectada. Um corpo que se move, mas uma consciência que se cala. Só que há um momento em que isso não é mais tolerável. Um momento em que até a distração começa a doer. Em que até o conforto se torna incômodo. Em que até o que funcionava começa a falhar. E é aí que você se vê diante do abismo. Diante da possibilidade real de romper com tudo. De rasgar velhos contratos. De abandonar o conhecido. Não por rebeldia, mas por integridade. Porque seguir sendo o que esperam já não cabe mais em quem você está se tornando. É nesse ponto que o vazio muda de papel. Ele deixa de ser o vilão da história. Ele se revela como um convite radical, um chamado para renascer. Mas renascer dói, porque exige morte. Morte simbólica do antigo eu. Morte de expectativas, de ilusões, de verdades absolutas. É preciso ter coragem para deixar queimar o que não serve mais, sem saber exatamente o que virá no lugar. Mas é nesse fogo que nasce o ouro. A alquimia do real só acontece quando você se permite derreter, quando para de tentar controlar o processo e aceita ser transformado por ele. E se você chegou até aqui, é porque algo em você já começou essa transmutação. Já não consegue mais fingir que está tudo bem. Já não tolera mais viver dormindo. Já não se contenta com explicações rasas para perguntas profundas. Você está despertando. E o despertar é desconfortável. Ele desorganiza. Ele bagunça as certezas. Ele arranca as máscaras. Mas também liberta. Também ilumina. Também reconstrói. O que você sente agora, por mais confuso que pareça, é sinal de vida. É a sua alma voltando a habitar seu corpo. É o seu ser real pedindo espaço para emergir. Você não precisa saber para onde ir. Só precisa honrar o lugar onde está. Porque é daqui que tudo começa. É daqui que você volta a si. É daqui que você deixa de repetir e começa a criar. A criar um caminho que não imita ninguém, que não busca aprovação, que não se explica o tempo todo. Um caminho onde cada passo é uma escolha feita com presença, onde cada respiração é um retorno ao centro, onde cada decisão é guiada por aquilo que pulsa e não pelo que te programaram a seguir. O vazio não foi o fim, foi o seu despertar. E a partir dele você já não é mais o mesmo. Pode parecer que nada mudou por fora, mas por dentro uma revolução silenciosa começou. Uma revolução que não precisa ser grandiosa, precisa apenas ser honesta. Porque é assim que grandes mudanças começam, com uma pequena verdade assumida no fundo do peito. E essa verdade agora é sua. Cuide dela, cultive-a e permita que ela cresça até florescer em vida. Uma vida sua inteira presente, finalmente habitada por você.